Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Essa quem vos fala é a Jéssica da Grafite Arts e hoje eu vou estar refazendo aqui com vocês o meu primeiro lettering postado no Instagram, que foi dia 24 de agosto de 2019. Eu vou deixar a imagem aqui do ladinho no vídeo para vocês acompanharem como era e como vai ficar agora. O layout, eu gostei dele, eu vou manter o layout, vou manter como ele tá, só vou alterar a posição de algumas coisas, tá? Aqui no papel à parte, eu escrevi a frase e eu circulei as palavras que eu considero mais importantes nessa frase. No caso, a vida começa depois do café, eu circulei a vida e também o café, que significa que eu vou dar mais ênfase a essas palavras. Essas palavras vão estar com mais destaques dentro do lettering, tá bom? Aqui eu dei uma organizada no layout, vendo o que eu poderia mudar, o que eu poderia colocar de diferente. Eu decidi que eu vou fazer a faixa mais ondulada, né? Diferente do que tá na foto, ali ele tá retinho. Tem uns detalhes nas pontas aqui pra dentro. Vou dar um jeito de dar uma ênfase maior para o café, que eu acho que é a palavra que mais traz significado para dentro desse lettering. E as ilustrações, né, os desenhos pequenos, eu vou manter o café, vou fazer uma xícara de café maior aqui embaixo do lettering, finalizando ele. E alguns detalhes como se fosse os grãos, né, de cafés espalhados pelo lettering. Aqui eu já separei a folha. Esse é um papel sulfite. O papel sulfite ele tem mais de 20 centímetros de largura, só que ele tem menos de 30 centímetros de comprimento. Então, a minha plaquinha ela é um pouco maior, ela vai mais aqui embaixo. E de largura eu tive que cortar um pouquinho aqui do lado. Então, eu medi o centro dela, porque pra mim isso aqui é o mais importante do lettering. Eu preciso saber onde é que fica o centro pra eu poder me orientar aqui dentro da folha. Então, eu vou desenhando aqui com vocês e depois a gente vê como que ficou a disposição da arte nessa folha de sulfite.
consegui terminar. Você vê que eu mantive o layout, a disposição das palavras, de cada composição, mas mudei algumas coisas, como por exemplo a faixa, eu dei a ela uma curvatura. O começa e vai se conectar um pouco com a faixa, né, como se ele estivesse passando por detrás da faixa. Os grãos, eu espalhei os grãos em duas posições diferentes, para dar aquela sensação de complemento dos espaços em brancos. Aqui eu coloquei uns pontinhos, como se fosse café em pó, né? O A, eu deixei ele aqui em cima dessa curva aqui, para ele não ficar tão fora. Antes eu tinha colocado ele aqui, mas eu achei que ele tinha ficado muito fora da composição, então eu trouxe ele um pouco mais para dentro. O café, como eu falei, eu dei uma maior ênfase, né? Coloquei o café com letras maiores. E abaixo, como eu já tinha dito, eu coloquei a xícara para dar aquele toque final no lettering. Antes eu costumava enviar o rascunho assim para o meu cliente, só que daí com o tempo eu comecei a perceber que o cliente ele não tinha como ele visualizar de uma maneira clara como que ficaria a arte final dele, então era sempre uma surpresa até para mim que estaria, no caso, executando a arte, né? Então hoje em dia eu faço toda a criação num programa digital, então eu crio no computador desde o rascunho até o desenho final, para o cliente ter uma noção de como que a arte vai ficar, porque como também a arte é pintada à mão, ela não fica da mesma maneira como fica no digital, né? Às vezes ela fica com os traços um pouco mais grossos, digamos assim, do que seria na arte digital, que é uma arte mais fina. E os tons das tintas, das canetas que eu tenho, às vezes pode não bater também com os tons que estão na paleta de cores ali do meu programa de criação da arte lá no computador. Eu sempre gosto de usar nas palavras essa voltinha aqui, ó, quando há possibilidade, né, quando termina a palavra com letras que tem as perninhas, que eu consiga puxar ele aqui para baixo e levar ele lá no começo. Então ele dá uma certa dinâmica pro desenho, ele fica mais interessante, dá para brincar um pouco mais. Aqui eu coloquei letras com espaçamentos maiores, eu gosto desse tipo de letra, quando são palavras que não tem muita importância dentro do lettering, então dá pra você jogar ele num tamanho menor e de espaçamentos maiores. E sempre enfatizar novamente a palavra que tem mais importância dentro do lettering, neste caso, o café. Então agora eu vou passar esse rascunho pra minha plaquinha. E eu vou fazer isso através do decalque, né? Eu acredito que muita gente conheça, que é quando você transfere o grafite que tá aqui atrás para a plaquinha. Então, para fazer isso, eu vou precisar pintar aqui atrás toda a arte, cobrir ela com o grafite. Bom, é isso. Eu terminei de passar o decalque, depois eu confiro se foi pintado todas as partes do desenho, né? Se não tá faltando nada. E o que eu vou fazer? Vou pegar este desenho, vou posicionar ele no quadrinho. Eu vou colocar ele um pouquinho mais pra esquerda, pra ele ficar mais centralizado, que eu vi que no rascunho eu puxei ele mais pra direita. Eu vou colar ele aqui com fita crepe, justamente pra que a arte ela não se mexa, né? Pra que o papel não saia do lugar. E agora eu vou pegar uma caneta e eu vou contornar toda a arte em cima da plaquinha.
está contornada. Eu vou tirar o durex. Ó, aqui dá pra ver melhor. Todo o grafite referente ao contorno do desenho foi passado pra plaquinha. Então, o que a gente vai fazer agora é a parte mais legal, a parte que eu mais gosto, que é colorir a arte, né? Transformar ela na arte final. Então, antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta, né? Deixa um joinha pra ajudar a gente. E qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou manter a paleta de cores que eu escolhi nesse primeiro quadrinho, porque é um quadrinho que eu fiz pra oficina do meu namorado, tá? E a oficina dele tem essas cores, que é a branca, a cor preta e também a cor vermelha. Então, eu vou começar pelos preenchimentos.
prontinho, essa é a versão final da arte. Então agora dá pra vocês compararem o antes e o depois. Como eu já falei, eu mantive o layout, mantive as cores, mudei as letras, porque eu fui aperfeiçoando durante esse 1 ano e meio. Eu acho que ficou muito, muito legal. Inclusive, se você quiser uma arte igual essa aqui, eu vou estar disponibilizando no meu site em breve, arte sublimada. É como se fosse a arte digital impressa na plaquinha, tá? Então, se ela ainda não está disponível, ela vai estar disponível para venda assim que é possível. Então, espero que você tenha gostado, tenha se divertido aqui comigo, acompanhando o processo do início até o fim. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.